Bom dia, senhoras e senhores, companheiros de estudo bíblicos, irmãos de fé, amigos. Sejam bem-vindos todos a mais esse vídeo de hoje. É o seguinte, amados, nós já estudamos aí de vídeos anteriores sobre aquele tema espírito, alma e corpo, certo? Recentemente. Pois bem, este vídeo de hoje ainda vai tocar neste assunto, é o último. Neste vídeo nós pretendemos o que assim, rápidas palavras, porque já foi estudado, né, detalhadamente o assunto. Então, em rápidas palavras, assim, vamos como que para gravar melhor na mente das pessoas, nós vamos então hoje fazer essa passagem aqui, apenas passando por alguns textos e rapidamente ali para nós entender as distinções entre espírito, alma e corpo. Por quê? Porque tem pessoas que misturam tudo isso. Não, espírito e alma é a mesma coisa, é diferente do corpo. Outros não. Espírito e alma são parte do corpo, é a alma vivente. E como vocês sabem, o outro diz, não, a Bíblia está falando ali de alma é o sangue. E por aí vai. Então, para evitar essa confusão, como nós já estudamos detalhadamente cada parte dessa, agora vamos fechar isso aqui como que assim, o final de todos esses vídeos, né? Para nós memorizar bem o que é alma, o que é espírito, o que é corpo e por que existe essa diferença. Vamos lá então? Então está aí, veja bem. Definição entre espírito, alma e corpo. Bom, esta primeira parte aqui, são 3 tópicos neste mesmo vídeo. Então este primeiro tópico aqui, nós vamos tratar da diferença entre a alma e o corpo. Depois o outro, vamos tratar da diferença entre alma e espírito. E assim, nós fazemos 3 tópicos ali, nós encerramos esse vídeo. Então vamos lá, distinção entre alma e corpo. Veja bem, são textos que nós já limos nos vídeos passados. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então veja bem, distinção entre alma e corpo. Carnais é carne, é o físico, a matéria palpável, né? E a alma, o que é? A alma não é física, a alma é, digamos assim, como que a consciência é o lugar, ali a sede das emoções, dos sentimentos, dessas coisas assim. Então não é físico, é algo que tem personalidade, mas que está dentro do corpo, que é, vamos dizer assim, a embalagem, onde a alma e o espírito estão ali dentro. Então, esse texto já nos mostra que corpo, a carne é uma coisa e a alma é a outra. O corpo ou a carne é físico, palpável, a alma não. A alma é sentimento. 1 Reis, capítulo 17, 21 e 23. Lembra que nós já limos esses textos. Nós estamos apenas relendo aqui para nós apenas gravar o que é alma e o que é corpo. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. A alma tinha saído. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Veja a distinção entre a alma, uma coisa, e o corpo do menino era outra. Porque o que aconteceu? O corpo do menino foi onde Elias se estendeu sobre ele. Por quê? Porque a alma dele tinha saído dali. Então, logo, o corpo era uma coisa e a alma era outra. O corpo estava presente, Elias se estendeu sobre ele, se mediu sobre ele. E clamou, e daí a alma que estava fora voltou e entrou no corpo de volta. Então, são 2 coisas diferentes. No mesmo corpo, um só corpo. Mas dentro desse corpo, que a carne
está a alma e nós vamos ver que está o espírito também. O outro texto, são 7 textos sobre a distinção entre alma e corpo. 7 textos apenas. Depois, parece que mais 4 textos e depois mais 5 textos. Agora veja no livro do Apocalipse também, que nós já limos, vamos reler outra vez aqui. Capítulo 6, versos 9 e 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles, as almas daqueles. Não, ele não viu almas, corpos ali numa coisa só, ele viu almas de corpos, porque viu a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, a soberano do Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Note que aqui alma e o sangue, por exemplo, também são coisas diferentes. Embora a Bíblia, em muitas partes, se refira a sangue como alma. Por quê? Porque o sangue, ele está dentro do corpo e o corpo precisa do sangue para a vida, então é tratado em alguns textos como alma. Mas aqui a gente vê que o sangue é tratado distinto da alma. Por quê? Porque a alma clamava e o sangue não pode clamar. O sangue tinha sido derramado lá naquelas pessoas que foram mortas. E as almas estavam no céu, lá debaixo do altar. O sangue está quietinho, o corpo lá quietinho, e as almas em atividade clamando. Portanto, totalmente diferente. Apocalipse 18 e o verso 13. Esse namomo, cardamomo e perfume, mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalcaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, carro, e corpos, e de almas, de homens. Note que aqui está mostrando ali amarelo corpos, azul e almas verdes, que é para mostrar que os corpos que está falando aqui eram de almas de homens. Não, aqui não está falando de corpos de homens. De corpos é de almas de corpos de homens. Então, o que significa aqui? A alma era uma coisa distinta do corpo. Embora tenha personalidade própria, Romanos, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Porque significa que, como tem muitos que afirmam assim, não, a alma é a mesma pessoa, é o mesmo corpo. Não é o mesmo corpo. Parece ser o mesmo corpo porque está dentro do mesmo corpo, está dentro do corpo. Mas é algo que está dentro do corpo, não significa que é o corpo. O que mais? Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Revem. Corpo e alma. Alma e corpo. Se tudo fosse a mesma coisa, não precisava estar separado aqui. E, encerrando este bloco aqui, Apocalipse 24, verso 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Veja que ele, se fosse tudo a mesma coisa, uma embalagem só, ele poderia escrever assim: e vi os decapitados, os corpos ali decapitados, ou vi as almas ali, as almas decapitadas. Veja que faz que a alma dos decapitados, que é decapitado os corpos, quem foi decapitado os corpos, mas ele viu as almas. E essas almas, veja bem,
por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Bom, este texto é suficiente para nós entender claramente, sem sombra de dúvida, que a Bíblia mostra que a alma é algo separado do corpo. Não é que está fora do corpo, está dentro do corpo. Está como se o corpo fosse a caixa e a alma fosse o objeto guardado ali dentro. Está no corpo, está guardado dentro do corpo, mas não é a carne, não é o próprio corpo. É algo distinto do corpo. Agora vamos ver a outra diferença, qual que é? Essa diferença que nós vimos, diferença entre alma e corpo. Daí alguém pode dizer assim, não, mas acontece o seguinte, o que está falando aí, está falando do espírito. Porque alma e espírito é a mesma coisa. Tem gente que pensa isso, que acredita isso, que aprendeu que é isso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, são 4 versículos apenas, é suficiente. Veja bem, no livro de Hebreus mostra essa diferença. A diferença é que alma é uma coisa, espírito é outro, embora os dois estejam dentro do mesmo corpo. Sabe como é? Veja bem, aqui está falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir. Dividir o quê? Alma e espírito. Juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que juntas e medulas são 2 coisas diferentes. Alma e espírito são 2 coisas diferentes. Aqui não está falando para dividir juntas e medulas, e daí, se alma fosse o mesmo espírito, não precisava o escritor dos Hebreus colocar aqui alma e espírito. Então, se está aqui é porque mostra que alma é uma coisa, espírito é outra. Só que está no mesmo corpo. Então, a alma e o espírito forma, junto com o fôlego de vida e o sangue, forma a alma vivente, o ser vivente, o homem vivente, a pessoa vivente. Pode ter vários, vamos dizer assim, apelidos ali, né? Mas é um corpo, carne. A carne é uma, o espírito é outra, a alma é outra. É o que a Bíblia está mostrando, mano. Veja o texto de Isaías 26, verso 9. O que o profeta falou aqui do sentimento dele. Com minha alma. Por que ele não disse assim, eu suspiro de noite? É porque o corpo dele tinha uma alma que fazia isso. Não era a carne que fazia, era a alma que trabalhava nesse aspecto. Com minha alma suspiro de noite por ti. E por que o E ali destacado? Porque não é a mesma alma. Então, com a alma eu suspiro de noite por ti, por Deus, está falando. E com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, o que o profeta está falando? Com a minha alma, eu suspiro de noite, eu tenho esse sentimento, alegria, por saber que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor é misericordioso e tal. E com o meu espírito, veja que ele não diz assim, com essa mesma alma, como a alma, ele tem o sentimento assim do contato com Deus, mas é com o espírito que ele procura Deus. E assim a todos os seres humanos, o ser humano tem a alma dentro de si, mas as atitudes que ele toma com referência a Deus pelo Espírito. Por exemplo, a alma sente a necessidade de oração. Eu, por exemplo, eu sou assim, eu não tenho assim uma agenda de oração.
Eu sinto vontade de orar, eu sinto aquilo ali. E o que acontece? O espírito da gente impele a gente a ir na oração. A gente a orar, a gente se comunicar com Deus naquilo que naquele momento a gente está sentindo. Seja interceder por alguém, seja por alguma dificuldade que está difícil para a gente, ou seja, aquele momento de alegria. Senhor, eu te agradeço, que é o que mais a gente faz, pelo menos é o que mais eu tenho motivo para fazer. Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo, é tanta coisa que a gente tem para agradecer a Deus. Então o que acontece? A alma sente essa alegria, essa vontade de fazer, mas o que vai fazer buscar Deus é o Espírito. Não é mesmo a alma, é o Espírito. É o que a palavra diz, e eu creio na palavra. Certo? Jó, capítulo 12, versículo 10. Estamos perto de encerrar o vídeo, veja bem. Já estamos no segundo tópico. O que Jó falou, na sua mão, de Deus, né? Na sua mão está a alma de todo ser vivente. Note que aqui o Jó, ele tem aqui o entendimento de que a alma de todo ser vivente, ele tem entendimento que animais têm alma também, como nós vimos em outras passagens da Bíblia, falando a respeito da alma nos animais, mas que é diferente da alma do ser humano. Veja bem, a alma de todo ser vivente e o espírito, separado, alma é uma coisa, espírito é outra. Né? Então, que Jó está entendendo que na mão de Deus está a alma de toda a criação, de todo ser vivente, e que o espírito de todo o gênero humano. Por que não falou que toda a alma de toda a criação está na mão de Deus, ou então todo o espírito da criação está na mão de Deus? Ele separou. Aqui ele separou a alma de todos os seres viventes, tanto do homem como dos animais. E o espírito, agora que é só do gênero humano. O que significa que animais não têm espírito? Porque o animal não sabe o que é Deus. Um animal sequer sabe da existência de Deus. O animal tem como alma aqui, no caso, é o fôlego, é o sangue, que é o que confunde muita gente e acha que o fôlego no ser humano é alma, que o sangue no ser humano é alma, mas não é. O sangue e o fôlego na Bíblia é atribuído muitas vezes a animais como alma, mas na realidade não é. O sangue é uma coisa, ali o corpo é outra, o fôlego é outra coisa, o espírito é outra e a alma é outra. Certo? Então a confusão que está nas coisas, mas veja um texto como este esclarece que a alma e o espírito é algo do gênero humano e que a alma ela é entendida nos animais, o fôlego e o sangue é entendido muitas vezes como alma. Certo? Ficou claro, amados, que a alma é uma coisa e o espírito é outro? Então vamos agora para encerrar o nosso tópico, que é a distinção entre espírito e corpo. Nós vimos dos tópicos passados a distinção entre alma e espírito, entre a alma e corpo, e agora aqui veja, nós vimos entre alma e espírito, agora nós vimos entre alma e corpo, agora nós vemos entre espírito e corpo diferença. Como o espírito, ele está no corpo, mas não é o ser vivente, o próprio corpo ali. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o que diz? E o pó, o que está falando? O que é o pó? O homem, do que Adão foi formado? Do pó. Então o pó aqui está falando do corpo da pessoa. Aqui está falando da morte da pessoa, o que acontece? O pó volta à terra, como o eras. E o que significa que o espírito é outra coisa, não é a alma e não é o corpo também. Então, o pó volta à terra, como era, e o espírito, que é outra coisa, volta a Deus que o deu.
Tiago, capítulo 2, verso 26. Isso aqui mostra tudo, é chave. Porque assim como o corpo sem espírito, o que prova que o corpo não é o mesmo espírito. Como alguns dizem assim, não, mas Deus soprou fôlego lá no Adão, e daí o homem se tornou alma vivente. Então, corpo, espírito e alma é a mesma coisa. Outra diz que o espírito é o fôlego. É o fôlego que voltou para Deus. Agora, o que diz aqui? Diz que o corpo é uma coisa e o espírito é outra. Porque se o espírito sair do corpo, o corpo morre. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Aqui aquele cidadão que tinha relacionamento sexual com a madrasta, pecado terrível, e que ia ser entregue o corpo dele para ser destruído. Mas veja bem que a diferença. Entrega Satanás para a destruição da carne, ou seja, do corpo físico, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Portanto, se a carne ia ser destruída, o corpo não. O corpo ia ser salvo, ou o espírito ia ser salvo. Então, o corpo é uma coisa, o espírito é outra. E Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam para sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quer dizer, quando o espírito sai do corpo, vai para Deus, o que acontece? O corpo volta a se tornar pó. Portanto, são coisas distintas, não tem como refutar isso aqui. E este versículo para nós encerrar o nosso vídeo de hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Porque em tudo, se o homem, a mulher é um ser vivente, é um ser que está completo num só. Porque em tudo, porque tem espírito, tem alma e tem corpo. O homem é essa tríade aí. Então, o mesmo Deus de paz vai santificar em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essas três coisas aqui que na morte vão estar separados, na vinda do Senhor Jesus vão ser juntados de volta. Que maravilha, né? Nossa, Deus é tremendo. Nossa, Deus é tremendo. Foge ao entendimento da gente. Então veja, mas nós terminando este vídeo aqui, era só esse esboço para completar, para melhor fixar na nossa mente, principalmente quando a gente for questionado, amado, a gente lembrar desses textos. Seria bom baixar vídeo, guardar, ou marcar esses textos. Podem ter certeza que vai ter aquelas pessoas que contrariam. Não, a alma não é imortal, a alma que é isso, isso é coisa do diabo, olha, atribui até isso. Esse foi lá o bispo, não sei das quantas lá, que inventou, que criou essa doutrina. Isso aí não tinha na igreja primitiva e não sei o quê. Se não tinha na igreja primitiva, por que o apóstolo Paulo escreveu aqui? Pedro escreveu a respeito disso aqui. Então quer dizer que Pedro não pertenceram à igreja primitiva, que foi criada essa doutrina, não sei lá que ano depois? Claro que está aqui. Isso aqui era a doutrina dos apóstolos. E olha, nós corremos risco no caso de não crer que é dessa maneira aqui, porque é da maneira que está escrita. Se nós não cremos que está escrito na Bíblia, a Bíblia não é a nossa regra de fé e prática, então pegar e jogar no lixo. Daí para que serve? Porque nós temos, amados, que pegar a Bíblia e não fazer como muitas pessoas fazem.
Aprenda ali na sua denominação, na sua igreja lá, ó, é assim, é dessa maneira que é. Então vocês têm que falar que é assim. Daí as pessoas pegam e aprendem só aquilo. Colhe lá uma meia dúzia de texto e pá. Daí vai e apresenta para as pessoas. Está escrito aqui, assim, assim, assim. Mas não mostra os outros textos. Por quê? Porque tem um compromisso com aquela igreja, com aquela denominação. Tem um compromisso ali, tem que falar que é daquele jeito. Por isso, amados, que eu saí do meio denominacional. Hoje o meu compromisso é Cristo, é com a palavra de Deus e é com vocês que escutam aquilo que eu falo. Que aquilo que eu falo chega até os ouvidos de vocês. Então o meu compromisso, amado, é na vertical com Deus. Não é lá com a denominação tal, com aquela outra, essa está certa, aquela está errada, tem. O meu compromisso é vertical. É eu e Deus. E eu e vocês. E claro, eu tenho quase certeza que vocês que têm acompanhado meus vídeos estão no mesmo espírito. Vocês ligados comigo e com Deus. Mas não podemos, tem que ser um triângulo, nós não podemos desprezar uma parte. Então, os interesseiros, mas eles pegam determinados textos e diz que é aquilo. Mas deixam outros textos que não vai dar respaldo para aquilo que eles ensinam e dizem que é daquela maneira. Então pega texto lá que diz que ali a pessoa vive, trata-se de alma como sangue, então a alma da carne é o sangue. Está escrito na Bíblia essas partes, mas e os outros textos? Mas então a Bíblia se contradiz? Não. É questão de estudar texto por texto e ter a humildade de pedir entendimento para o Senhor, para poder ir em outros textos que daí vai juntando tudo, e daí sim, daí fica claro como o sol do meio-dia. Ok? Terminamos aqui, amados. Por favor, eu não sou teólogo, não sou experto em Bíblia, não sou PhD, não sou doutor em nada, nem mesmo professor de nada. Eu estou aqui estudando junto com vocês. Talvez algum de vocês diga assim, puxa, eu gostaria de ter entendimento. Não, só que eu tenho, mas que não sei que tem, não sei que tem. Amados, todos nós temos entendimento que Deus nos dá para aquilo que é preciso. Se eu tenho algum entendimento nesses meus 30 e poucos anos das coisas de Deus, tem pessoas que têm muito mais entendimento do que eu. Então nós não temos naquilo que Deus nos dá, nós não temos que se engrandecer em nada. Temos, pelo contrário, que cada vez ser mais humilde, mais dependente do Senhor, para que então nós vá recebendo mais entendimento. Que nisso que a gente passa para vocês, a gente não se condene. Porque olha, amado, ensinar coisa errada tem um dia que Deus vai cobrar. Certo? Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, minha gratidão a você. Minha oração que o Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim, por a minha família. Se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Tem pessoas, amados, que quando chega nesta parte já desliga o vídeo, já vai para outra parte, porque já sabe o que é. Sim, sempre vou estar repetindo essas palavras. Esse é o meu final desse pedido no vídeo. Que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, pela minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.